Paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar, comentando que o nosso querido irmão Basimar, ele anotou no vídeo, cuidando, devia pôr aspas, do bolso dos outros, o dízimo. A parte 3, ele colocou esse comentário. No vídeo anterior eu falei sobre posicionamento doutrinário, e posicionamento existencial. Quando diz lá a citação lá em Timóteo, seu exemplo dos fiéis. Nas crenças do Basimar, para ser bem de acordo com o que ele pensa, deveria estar escrito, deveria ser a seguinte redação: mas seu exemplo dos quase fiéis, porque na crença dele o crente pode deixar de ser fiel, entendeu? Ele pode cair da graça, o Espírito Santo abandonar o crente, e perecer, perder a alma. Quando Jesus diz, nunca perecerão, Basimar fala, não, perece sim. Claro, perece. Quando Jesus disse que o Espírito Santo habitaria na vida e no coração do crente para sempre, Basimar diz, não. Ele abandona, ele vai embora. Entende? Apenas fazendo um parêntese, eu quero que você reflita. Um homem que tem essas convicções, acredita em Jesus Cristo, acredita que Ele é Deus. Eu pergunto para você, ele fala que crê que Jesus é Deus. Mas um cara que Jesus diz que nunca perecerão eternamente, ele diz que perece. Jesus diz que o Espírito Santo não abandona o crente. Ele diz que abandona. Tem mais. Ele diz que a palavra de Deus, ele acredita na Bíblia como a palavra de Deus. Está um discurso danado, Mas, veja, Deus, a respeito da segurança, da certeza da nossa salvação, ele não precisava fazer isso, que a palavra dele, para quem é crente, deveria bastar, não é verdade? Mas ele diz que ele nos deu o seu Espírito Santo como penhor. O que é o penhor? Você é a garantia de que você vai pagar a sua dívida. Eu tenho um relógio. Eu não estou achando aqui, tá? Meu pai que me deu, não sei onde está guardado. Está numa gaveta por aí, a mostrar. Quando eu fiz 18 anos, se eu der esse relógio como penhor de pagamento de uma dívida, com certeza eu vou pagar a minha dívida para poder resgatá-lo. Entendeu? O penhor é isso. Quando você vai fazer um empréstimo lá na Caixa Econômica Federal, você pode levar uma joia de estimação de valor, e você levantar um empréstimo lá e o juro é baixíssimo. Porque às vezes até você está protestado com o nome lá no Serviço de Proteção ao Crédito. Mas eles vão emprestar para você, porque você deixou um penhor, que é uma coisa muito valiosa. Entendeu? Então, Deus não precisava, a palavra dele deveria bastar. Mas ele ainda disse que nos deu o Espírito Santo como penhor, garantia. Mas o Basimar disse, esse penhor não vale nada. Cascata de Deus. Deus é cascateiro. É isso que está na cabeça desse homem aí. E quer defender a congregação. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Então, dentro dessas crenças, o conselho de Paulo a Timóteo deveria ser, mas ser o exemplo dos quase fiéis, porque existe a condicional ser, de repente o cara não é mais fiel. Então veja, bem, agora ele segue dizendo, quanto aos pontos de doutrina,
você está fazendo confusão por falta de humildade e de atenção ao ler os pontos de doutrina. Pois neles mesmo diz que Jesus é Deus. Eu pergunto para você, né? Se é uma alteração não significativa, se é uma alteração irrelevante, por que fazer? Por que fazer? E se tem alguma importância, por que não explicar? Por que fazer tudo escondidinho? Hein? Na realidade, Basimar diz que acredita na palavra de Deus, acredita nos 12 pontos de doutrina. Ele fala, creio nos 12 pontos de doutrina. Né? Você está vendo que não há verdade nessas afirmações, né? Porque ele não crê, ele não tem certeza da salvação da alma dele. Tá? Ele não tem certeza, a salvação dele é condicional. Ele acredita que vai entrar no céu se ele for firme e fiel. Ele quer entrar no céu com as muletas da firmeza, fidelidade, das boas obras. Né? Ele quer ganhar o céu com o seu próprio esforço. E pisa no sangue do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não ensinou nada disso. Essa não é a doutrina de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí os versos que falam qual é a doutrina da salvação que o Senhor Jesus ensinou. Faça uma pausa no vídeo e confira na sua Bíblia. É importante você saber, porque disso depende a salvação da sua alma. E não somente o Senhor deixou a doutrina da salvação, ensinou a doutrina da salvação, como também ele disso deu exemplos. O endemoniado gadareno, a prostituta que ungiu os pés do Senhor Jesus, a mulher com o fluxo de sangue, o leproso que voltou para agradecer, o cego de Jericó, Bartimeu cego, Zaqueu e toda a sua família e seus amigos, o ladrão na cruz. Entendeu? E o ladrão na cruz também. E foram pessoas salvas com uma declaração muito simples. A tua fé te salvou. Olha, o verbo salvar está flexionado no passado. Quer dizer, essas pessoas foram salvas num momento que não sabemos quando. Pode ser que 1 ano, 2 anos antes desse encontro com Jesus. Não sabemos porque o Novo Testamento não relata isso, quando foi que ele creu. Mas entendemos que quando ele creu, ele foi salvo. E quando encontrou-se com Jesus, ele recebeu apenas um milagre, porque a alma dele já era possuidora da vida eterna. Está aí os versos, confira comigo. Veja se eu estou falando a verdade. E tem mais uma outra coisa, né? Esse ensinamento é bem de acordo com a nossa doutrina. Veja, o nosso 5º ponto de doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento, que é salvação, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Se fosse diferente, estaria escrito pela fé e o batismo, pela fé e as boas obras, pela fé e a firmeza e a fidelidade, pela fé e por pertencer à congregação. Estaria escrito de outra maneira. Não, está escrito que só se recebe pela fé em Jesus Cristo. E vai perecer no inferno. Mas tem um comentário dele aí, anotado, eu anotei, né? Todos os comentários dele e o vídeo onde ele fez a publicação desse comentário. E num dos seus comentários ele diz para um outro irmão, respondendo a um comentário de um outro irmão, que o acréscimo da palavra contendo no nosso primeiro ponto de doutrina, né, foi uma decisão acertada do ministério. E que as demais igrejas evangélicas, mais tarde, vão seguir esse mesmo caminho. Essa é a afirmação dele. Né? Então, quando ele admite que a Bíblia contém a palavra de Deus, então é evidentemente que ele não crê em toda ela. Né? Ele está admitindo que a Bíblia não é a palavra revelada por Deus e que tem partes que é de Deus e que partes que é do homem. Né? Fez até uma citação para provar isso, né?
fatiou um verso. Tem um versinho, o ministério saca o verso do seu contexto e faz uma heresia em cima desse verso. O que ele faz? Ele sacou o verso do seu contexto, dividiu no meio e usou somente a parte que cabia, servia para os interesses dele. A parte A do verso ele não escondeu, que mostra que tudo aquilo que ele estava afirmando era mentira. Então é esse tipo de cabeça com quem nós estamos lidando aqui nesta internet aí, nesse fórum de debates que o YouTube propicia, né? Então diz, né? Então ele diz que está falando sobre o segundo ponto de doutrina, que diz que Jesus é Deus. Basimar, entenda, esses caras são analfabetos de Bíblia, sabe? E são os homens idiotas, né? Porque, veja, eles querem negar a divindade de Jesus Cristo, só que estão fazendo isso mal e porcamente. Sacar a frase três pessoas distintas, né? E substituir o verbo haver pelo verbo estar. O verbo haver indica uma situação permanente. Quer dizer, a personalidade de Deus é constituída de três pessoas distintas na eternidade, agora é assim, e será eternamente, porque ele não pode mudar a personalidade dele. Ele mesmo falou, eu sou o que sou. Não tem como mudar isso. Entendeu? Substituí-lo pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação mutável, uma situação que admite mudanças. E eles fizeram isso querendo dizer que Jesus não é Deus, que ele está Deus, que ele foi feito Deus depois da ressurreição. Estão procurando harmonizar a doutrina com as melecas e confusões que eles já fizeram por aí, quando perverteram, né, a fórmula batismal. O Senhor ordenou que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, são três pessoas aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com a perversão, eles acrescentaram mais uma pessoa. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Uma quaternidade. Entendeu? Então, são estas confusões todas que eles estão criando aí, cada vez que querem se explicar, se confundem mais e mais ainda. Tá? Então, sacar a frase, nele há três pessoas distintas, sacar o verbo haver, substituindo pelo verbo estar, e a doutrina ficou, nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? Agora é uma realidade. Você está querendo negar fatos. Se Jesus está Deus, né, o Pai também está Deus. Mas não tem como ser diferente, meu filho. Não tem como ser diferente. E se o Pai está Deus, ele não é Deus. Ele está Deus. Amanhã outro pode tomar o seu lugar. Amanhã pode ser que o Gadu tome o lugar do Deus eterno. Isso é a loucura destes homens. E esta é a loucura destes homens, meu filho. Você não tem como negar estas coisas. Entende? Você está fazendo um papel ridículo ao defender isso que você está defendendo. Toma vergonha na cara. A palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu estou usando a língua portuguesa, meu filho. Eu não estou falando grego aqui. Mas no seu comentário você diz, né? A palavra eterno significa que essa situação é permanente. Ué. Ei, cara. Uma cabeça para pensar, o diabo também é eterno. Você, se não crer na divindade de Jesus Cristo, vai perecer no inferno eternamente. Entendeu? Ué, qual o problema? Qual o problema? Se estes homens creem que o Gadu vai tomar o lugar do Deus eterno, ele não vai deixar de ser eterno, vai ser
perdeu o posto, mas perdeu o posto eternamente. Que é, rapaz? Você ficou doidão? Presta atenção. Mas no seu comentário você diz, né? A palavra eterno significa que essa situação é permanente. Ué. Ei, cara. Uma cabeça para pensar, o diabo também é eterno. Você, se não crer na divindade de Jesus Cristo, vai perecer no inferno eternamente. Entendeu? Ué, qual o problema? Qual o problema? Se estes homens creem que o gadu vai tomar o lugar do Deus eterno, ele não vai deixar de ser eterno, vai ser, perdeu o posto, mas perdeu o posto eternamente. Que é, rapaz? Você ficou doidão? Presta atenção.